Boa tarde, então, a todas e a todos. Bem-vindo a mais um seminário Hegel e a Atualidade. Hoje nós temos o prazer e a honra de ouvir o professor Fabiano Félix Barbosa, que é professor adjunto do curso de Filosofia da PUC Minas, professor da Faculdade de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, da FAGE. Ele é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, doutor em psicologia pela PUC Minas, mestre em filosofia da religião pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, pela FAGE, especialista em teologia sistemática pela Faculdade Batista de Belo Horizonte, graduado em filosofia pela UFMG, com pós-doutorado em psicanálise na PUC Minas, pós-doutorado em filosofia na FAGE, e agora está cursando, se não bastasse, um doutorado em Ciências Sociais na PUC Minas, com a pesquisa na linha de Sociologia da Religião. Atualmente, ele desenvolve pesquisas em temas relacionados com o diálogo entre teologia, filosofia, psicanálise e sociologia da religião. Possui experiência na área da filosofia, com ênfase em filosofia da religião, teologia sistemática e psicanálise. É membro da Sociedade Hegel Brasileira e possui formação em psicanálise pela Escola Freudiana de Belo Horizonte. Para nós, então, é um prazer e uma honra recebê-lo aqui. O professor vai falar sobre o tema A Encarnação de Deus como Reconciliação nas lições sobre a filosofia da religião. Ele tem um doutorado em Hegel no tema da filosofia da religião, um deles, E a gente tem, então, um grande prazer de tê-lo aqui e de ouvi-lo no nosso grupo. Professor, a fala é sua. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado ao grupo pelo convite. Me senti assim, muito lisonjeado em poder comentar, conversar com vocês sobre esse tema. É um tema que eu acho que o tema da religião em Hegel, propriamente dito, é um tema que eu acho que chama muita atenção, muita gente gosta, já que as formulações hegelianas são um pouco sui generis, assim, para quem é dentro do cristianismo, soa sui generis, para quem está de fora do cristianismo, também soa sui generis, ou seja, é bastante interessante, instigante a proposta. Eu propus falar sobre o tema da reconciliação nas lições sobre a filosofia da religião, porque eu acho que é um tema que dá para a gente conversar bastante, vocês me ouvirem e eu ouvir vocês também, que eu acho que aqui nesse grupo nós temos várias pessoas que estudam o pensamento de Hegel, então eu vim também para aprender com vocês nesse nosso diálogo aqui. Eu preparei um textozinho para não ficar divagando demais, então eu acho que fica um pouco mais fácil de seguir. É um texto pequeno, eu acho que dá para a gente acompanhar a leitura assim, de uma maneira mais tranquila. Eu queria começar com um versículo do texto bíblico que está lá em 2 Coríntios 5,19, das cartas de Paulo lá, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. O versículo lá que eu diria que toda a proposta da reconciliação de Deus em Hegel é uma tentativa aqui de esmiuçar essa ideia ali da carta de 2 Coríntios, atribuída a Paulo. Então, a ideia é que, de fato, na encarnação de Deus, o que estaria em jogo era mesmo uma proposta de reconciliação, certo? Então, eu vou passar aqui a leitura para não ficar também algo muito divagante, certo? Eu selecionei uma parte do texto porque eu primeiro, nesse texto, eu começo falando sobre a diferenciação do juízo infinito, do juízo infinito positivo e negativo, e aí eu fiquei pensando, nossa, essa parte vai ser tão chata, deixa eu eliminar isso aqui para falar só da parte da reconciliação. Aí eu vou começar, então, a partir do item 2, o juízo infinito e a encarnação de Deus.
O tema da reconciliação é tratado por Hegel nas suas lições sobre a filosofia da religião de maneira abrangente. Nos 2 volumes da Vorstellung, Über die Philosophie der Religion, Hegel enfatiza que a reconciliação entre Deus e os homens se funda na noção de que o próprio conteúdo antagônico em Deus, isto é, a natureza, a unidade da natureza divina e humana, alcança a certeza, obtendo a forma de intuição sensível imediata e existência para a humanidade, de modo que ela apareça como algo que foi visto no mundo, algo que foi experienciado. É aqui que, para Hegel, a encarnação é entendida como uma necessidade lógica, uma dedução necessária para a reconciliação. A encarnação é, portanto, a manifestação objetiva da unidade implicitamente subsistente do divino e do humano. Isso aí está nas preleções, né, do item 2. Eu estou usando a da edição da Gesenwelt. Em sua lógica, Hegel propõe a noção de juízo infinito, diferenciando entre um juízo infinito negativo e positivo. O juízo infinito negativo é aquele em que a forma do julgamento também é encontrada removida, ou seja, é um juízo em que o sujeito e predicado estão ligados negativamente, mas o relacionamento entre eles não é encontrado, por exemplo, em a rosa não é um elefante. Nesse caso, uma determinação não contém a outra e nem a sua esfera universal. Tais juízos podem ser considerados corretos, mas são juízos pueris. Hegel dirá que um juízo infinito real seria a má ação e também o crime, pois ambos negam o particular quanto o universal do direito, enquanto direito, e do direito enquanto particularidade. Esse tema ele vai trabalhar de maneira pormenorizada na filosofia do direito dele. Então, obviamente, para a gente aqui isso não vai fazer muita diferença, não. O juízo infinito positivo é entendido por Hegel como sendo reflexo da própria individualidade, pois, por esse meio, a individualidade é definida como determinação determinada. Segundo Hegel, o positivo do juízo infinito, a negação da negação, é a reflexão da singularidade dentro de si mesma, pelo que somente ela está posta como determinada. O singular é singular, era a expressão do mesmo segundo aquela reflexão. O sujeito é, no juízo do ser aí, enquanto singular imediato, portanto, mais do que somente como algo em geral. Somente pela mediação do juízo negativo e infinito, ele está posto como singular. O singular está, com isso, posto como tal, que continua no seu predicado, que é idêntico a ele. Assim também, a universalidade não é mais igualmente como aquela imediata, mas é como um recolher de diferentes. Através dessa reflexão dentro de si, das suas determinações do juízo, o juiz acabou de se suprassumir. No juízo infinito negativo, a diferença é, por assim dizer, grande demais para que o juízo ainda permaneça um juízo. Sujeito e predicado não têm a mínima relação positiva, né? Na rosa não é um elefante. Ao contrário, no juízo infinito positivo, está presente apenas a identidade, e não há mais juízo, porque falta completamente a diferença. Mas, precisamente, é o juízo do ser aí que se suprassumiu. Com isso, está posto que a cópula do juízo contém a saber que os extremos qualitativos estão suprassumidos dentro da identidade deles. Ao nos atermos à forma como Hegel caracteriza o juízo infinito em sua ciência da lógica, essa citação toda que eu fiz foi da ciência da lógica, né? Fica claro como que o conceito de juízo infinito se realiza na noção de encarnação de Deus, pois na encarnação, o universal e o particular, os extremos qualitativos, são suprassumidos, ou seja, o particular evidencia-se como um momento qualitativo do universal e ele está como um negativo que é conservado / negado. Ou seja, aqui é onde eu estou fazendo a transição do elemento da ciência da lógica para entrar nas preleções sobre as lições sobre a filosofia da religião. Nas lições sobre a filosofia da religião, Hegel traz à tona a ideia de que Jesus seja Deus-homem.
a identidade direta dos dois implica uma contradição absoluta, na medida em que não há nada de divino em Cristo. Ele é idêntico a qualquer outro ser humano. Jesus, nesse sentido, não é algo como Sócrates ou Buda, mas para Hegel, em Jesus, a visão mais alta é que a natureza divina foi revelada em Cristo. Isso está nas expressões. Cristo é Deus de maneira imediata, de forma que o Deus cristão se manifesta de maneira direta aos homens, de maneira singular, que exclui todos os outros homens. Aqui se mostraria a singularidade de um evento puro. Segundo Hegel, a unidade em questão deve aparecer aos outros como um ser humano singular separado. Isto não é presente nos outros, mas apenas em um do qual todos os outros são excluídos. Este único é o ser humano que a humanidade implicitamente é, o em si. Humanidade em si mesma como é, o homem em si. Só pode ser apenas um como o último supremo. Para este, uma igreja usou o termo composição monstruosa, o Deus homem. Deus se encarna dessa forma sem nenhuma característica específica, de maneira que Deus e homem, então, não se diferenciam no nível das propriedades, mas o que se vê é que, na lógica cristã da encarnação, a essência universal corporifica-se em um indivíduo acidental. Durante toda a parte em que Hegel se propõe a falar sobre o tema da encarnação de Cristo, nas suas lições sobre a filosofia da religião, a ênfase sempre é dada de que a finitude é o momento da infinitude que será suprassumida pelo próprio Deus. Lá no Fé e Saber, né, o Hegel usa a expressão da Sexta-feira Santa especulativa, não é? Que aqui ele retoma de outra forma. Hegel parece entender que o movimento da finitude, isto é, da encarnação, é necessário para resolver a contradição presente no próprio Deus. Deus é pensado nas lições de 1827 como atividade absoluta, energia criativa, né? Aí essa tradução é do Hodgson, né? Aqui a de 1908, Hegel, 1988, é as traduções do inglês do texto do Hodgson. E sua atividade é colocar-se em contradição, mas eternamente para resolver e reconciliar esta contradição. O próprio Deus é a resolução dessas contradições e faz isso de maneira concreta, né? A encarnação, nesse sentido, faz parte do processo de reconciliação de Deus consigo e de Deus com o mundo, com a natureza. Essa reconciliação se daria por meio da encarnação, em que Deus reconcilia o mundo consigo e permite que o homem, por meio do culto, faça o caminho de união com Deus novamente, do universal ao singular e de volta. Temos aqui, portanto, uma dupla kenosis. A primeira kenosis se daria no processo de contração de Deus em si mesmo, gerando um vazio, uma autolimitação da divindade que permite que o mundo seja criado nele. E a segunda kenosis se daria no momento da reconciliação de Deus com o mundo por meio da encarnação do Cristo. Catharine Malabou, ao comentar a dupla kenosis em Hegel, sintetiza: a cuidadosa e completa especulação que demanda tal conhecimento da revolução inclui 3 proposições. Deus é Deus somente na medida em que conhece a si mesmo. Seu autoconhecimento é posteriormente uma autoconsciência no homem e o conhecimento do homem de Deus, o qual procede para o autoconhecimento do homem em Deus. Aqui tem uma nota de rodapé, né, falando aí da dependência da formulação hegeliana de um contato do mestre Eckhart com o pietismo suábico, né? Essa é uma pesquisa que eu tenho muita vontade de fazer, né, de entender o que de mestre Eckhart aparece no pensamento hegeliano, né? Principalmente essa noção, obrigado, Gabriel, principalmente essa noção de codependência,
entre Deus e o ser humano, né? Já se para o Messier, em vários sermões, ele aponta que Deus só é Deus por causa do homem, né? E o Hegel repete isso várias vezes nas suas preleções sobre a filosofia da religião, como que Deus só é Deus dependendo do homem. E a partir da noção de reconciliação, também isso fica extremamente claro, né? Ou seja, o momento do autoconhecimento de Deus é o momento do autoconhecimento do homem em Deus, né? Então, é uma pesquisa que eu ainda não tive tempo de fazer, mas está na fila, né? Se algum momento tiver um tempo, eu tenho muita vontade de fazê-lo, né? Então, vamos lá, seguindo. Em sua enciclopédia, Hegel evidenciará que o momento da dupla kenosis se mostra como um movimento necessário, pois a forma como entende o movimento no próprio Deus levar-nos-ia a essa conclusão. No parágrafo 567, Hegel estabelece o momento da universalidade como sendo a esfera do puro pensamento ou no elemento abstrato da essência. Deus é inicialmente o conceito de Deus. Nesse momento em que Deus é apenas si mesmo, ele é puro pensamento, princípio da realidade e da verdade. É o momento do Pai, enquanto identidade originária com seu diferente, que é o Filho. Aí na enciclopédia ele coloca assim: contudo, nessa esfera eterna, antes gera só a si mesmo com seu Filho. Permanece em identidade originária com este diferente, enquanto essa determinação de ser o diferenciado da essência universal se suprassume eternamente, e por essa mediação da mediação que se suprassume, a primeira substância é essencialmente como singularidade concreta e subjetividade, é o espírito. Essa formulação do Hegel, ela é muito parecida com a formulação do teólogo Tertuliano no século II, quando ele está pensando o momento da trindade como Deus pensando a si mesmo. E o exemplo que o Tertuliano usa é assim como quando eu penso alguma coisa, esse pensamento é meu, mas é diferente de mim. O verbo de Deus é pensamento de Deus. Então, é o próprio Deus, mas é diferente dele. E quando esse Deus, ele se reconhece enquanto sei que estou pensando algo diferente de mim, esse é o Espírito. É a primeira justificativa da noção de trindade que a gente encontra na patrística, né? A formulação do Tertuliano, né? O Hegel não cita Tertuliano nas preleções, nas lições sobre filosofia da religião, mas o movimento aqui é muito parecido, não é, com o movimento que o Tertuliano faz lá no texto chamado Contra Praxeas, não é, que é um texto tertuliano lá no item 11 do Contra Praxeas, e isso está lá, nessa formulação de Deus como o verbo como pensamento de Deus, né? Deus idêntico a si mesmo em seu conceito é já uma diferença intratrinitária. Essa diferença intratrinitária é um movimento de autodeterminação de Deus, o que implica que o momento do negativo já se encontra no próprio Deus desde sempre. Esse movimento de Deus se exterioriza para o momento da particularidade, em que é a criação do mundo fenomênico. Nesse momento, a essência se separa de si em um movimento de deslocamento que rompe o eterno momento da mediação. O espírito finito, que se autonomiza como o mal, mas ainda mantém em si algo que se volta para o eterno. Nesse momento, Deus se tornou manifesto para a consciência finita, como outra consciência finita. Segundo Hegel, aí outro texto da enciclopédia, né? A substância universal, que a partir de sua abstração se efetivou na consciência de si singular, como imediatamente idêntica à essência, naquele filho transferido da esfera eterna à temporalidade. E nesta, o mal é suprassumido enquanto em si. Mas, além disso, essa existência imediata, e por isso sensível do absolutamente concreto, se põe no juízo
e morre na dor da negatividade, na qual é, como subjetividade infinita, idêntica a si mesmo, e da qual, com o retorno absoluto e unidade universal, da essencialidade universal e da essencialidade singular, veio a ser para si mesmo a ideia do espírito eterno mais vivo e presente no mundo. A noção de kenosis, entendida dessa forma, né, como está descrito na enciclopédia, na forma na qual Hegel insiste, deriva da sua matriz luterana e do conceito de Entalserung, que em Hegel designaria o sacrifício divino. Seria o tornar-se outro, ou seja, a alienação de Deus. Deus se aliena em seu filho, né? Essa que é a proposta. Em suas lições sobre a filosofia da religião, Hegel define a encarnação como alienação do divino. Já em sua enciclopédia, Hegel pensa que a fé é o movimento pelo qual o fiel sai de sua imediaticidade e se une a Deus por meio do exemplo do Cristo. Como Hegel afirma, por meio desse testemunho do Espírito nele, em razão de sua natureza imediata, o sujeito singular determina-se primeiro como nulo e como mal, e em seguida, segundo o exemplo de sua verdade, mediante a crença na unidade que ali se realizou em si da essencialidade universal e da essencialidade singular, ele é também o movimento de extrusar-se de sua determinada de natureza e da vontade própria, e de se concluir na dor da negatividade com aquele exemplo seu em si, e de se conhecer como reunido com a sua essência. Malabou, ao tratar o termo da kenosis em Hegel, evidenciará o fato de que a visão hegeliana de tal conceito derivaria de uma matriz luterana, da communicatio idiomatum, ou simplesmente a união hipostática, de forma que Cristo teria unido a si as duas naturezas, e tudo que pertencia a uma natureza pertenceria também à outra. Segundo essa leitura, o que aconteceria à natureza humana também aconteceria à natureza divina. A kenosis luterana levaria a união hipostática às últimas consequências. Como aponta Malabou, Hegel é fiel à tradição luterana, quando ele afirma contra o entendimento da unidade de duas pessoas em Jesus Cristo como uma união abstrata. Se Deus se tornou homem, ele deve ser isso, dentro da pessoa de Jesus Cristo. A natureza divina e humana são para ser pensadas como comunicadas entre si. Então, aquela união em sua pessoa é para ser concebida como uma unidade diferenciada em um e mesmo evento. Isso fica claro nas lições sobre a filosofia da religião, quando Hegel afirma que a reconciliação é, assim, a liberdade. Não é uma calmaria ou um essente, mas atividade. Tudo isso, reconciliação, verdade e liberdade, é processo universal e, por isso, sem unilateralidade. Não deve ser expressa em uma simples oração. A ideia principal é a ideia da unidade da natureza humana e divina. Deus se tornou homem. Essa unidade é primeiramente o em si, mas como isto, ser eternamente engendrado e esse engendrar são a libertação, a reconciliação, que são justamente apenas possível mediante o em si. A substância idêntica consigo mesmo é essa unidade, que como tal é fundamento. No entanto, como subjetividade, ela é aquilo que engendra eternamente. Para nós, o que fica claro é que essa unidade entre a natureza humana e divina implica que ambas as naturezas se unificam no processo, que é o tornar-se concreto, ou seja, o crescer conjuntamente da unidade entre as naturezas humana e divina, que inicialmente era somente o em si abstrato. A kenosis hegeliana é, assim, o momento da mediação, o momento em que a expressão dialética seria a transição de Deus como ser em si mesmo, substância, para ser para si, sujeito. Na mesma linha, argumenta Borghese ao afirmar: se a história do mundo tende, de fato, à conciliação do finito e do infinito, universal, particular, do divino e do humano,
é evidente que ela tem em Cristo seu cume ideal. Isto significa que só na mens verdum divina sua essência se manifesta para o homem e sua verdade o fato de ser livre. Tal lógica da conciliação entre o finito e o infinito se mostra nitidamente naquilo que Hegel chama de cultos ou Gottesdienst. Hegel define o cultus da seguinte maneira: o culto é a presença do conteúdo que constitui o espírito absoluto, através do qual, então, a história do conteúdo de Deus também é essencialmente a história da humanidade. O movimento de Deus em direção ao ser humano e o movimento do ser humano em direção a Deus. O ser humano se sabe contido essencialmente nessa história e nela entrelaçado. Ao estar intuindo, afundado nela, seu estar afundado na mesma é o percorrer desse conteúdo e o processo. E ele, o ser humano, se dá a certeza e o gozo da reconciliação ali contida. Nesse sentido, compreendemos que para Hegel o processo que vai do infinito para o finito tem contrapartida o movimento contrário do finito para o infinito. Esse processo é o que ele chamará de cultos, de forma que toda filosofia é um culto a Deus. Isso está na preleções, né? Como pontua Aquino, o culto é a atividade da relação do sujeito a Deus, na qual o sujeito se exterioriza. A unidade em si da natureza humana e da natureza divina, a substancialidade da reconciliação, deve ascender à consciência. Isto é, o homem aparece como Deus e Deus aparece como o homem. Outra citação das lições. Assim, no cultus, a consciência se torna consciência de sua essência. Dessa forma, o culto consiste na consciência de que Deus se conhece no ser humano e o ser humano se conhece em Deus. Como se, sabendo mesmo em Deus, o sujeito em seu íntimo é o sujeito em sua autenticidade. O cultus, além de seu caráter especulativo, seria assim a expressão do elemento prático da religião. E nesse elemento prático, eu me conheço, na verdade, me conheço em Deus e Deus se conhece em mim. Hegel classificará 3 formas de culto em suas lições. A primeira, ele chamará de devoção em geral. O que estaria presente aqui é a subjetividade que reza, que se conhece a si mesmo e o objeto como algo separado. Nesse tipo de cultos, a preocupação é com a elevação até o objeto. Já a segunda forma é o que ele chama de reconciliação sacramental, que se basearia em uma lógica sacrificial. Aqui, o prazer mediado por um objeto faz com que o sujeito se sinta unido a Deus, mas para isso ainda precisa desse meio, para que o contato com o que é mais alto, esse objeto de adoração, seja contemplado. Por fim, a terceira forma seria o momento em que o sujeito se oferece de todo o coração a Deus, de forma que não depende mais de nenhum tipo de mediação para que o culto de fato ocorra. A vida ética se torna o culto mais genuíno. É o sujeito que agora se vê unido a Deus e age no mundo de forma livre, de forma que o processo de reconciliação é visto no culto. Percebemos que o culto se torna um momento necessário no processo de reconciliação de Deus com os homens e os homens com Deus. Na leitura que fazemos de Hegel, não nos parece possível afirmar que Hegel propõe uma espécie de imanentização completa e total, sem nenhum resto de Deus. Aqui eu coloco isso aqui, não é, para contrapor, e isso tem a ver muito com a leitura na época que eu estava fazendo do Zizek, né, de um ateísmo baseado em Hegel. Né? A meu ver, se a gente tem uma leitura mais próxima do texto hegeliano, fica impossível, né, você tirar um ateísmo a partir da obra do Hegel, a não ser que você force o texto de Hegel para aquilo que, né, o Hegel talvez não proporia. Hegel insiste diversas vezes que Deus se faz presente em todo o processo da religião. Em sua filosofia da religião, Hegel afirma que o homem só sabe de Deus
na medida em que Deus, no homem, sabe de si mesmo. Esse saber é consciência de si de Deus, mas outrossim, um saber de Deus por parte do homem. E este saber de Deus por parte do homem é saber do homem por parte de Deus. Esse saber é consciência de si de Deus, mas outrossim, um saber de Deus por parte do homem. Está repetido aqui. Aqui cabem, então, as perguntas sobre a liberdade do homem, sobre a conexão do seu saber individual e de sua consciência com o saber no qual ele está em comunidade com Deus, sobre o saber de Deus nele, no homem. Isso está nas preleções também. Essa passagem aponta que o homem e Deus, para Hegel, fazem parte de um mesmo movimento que se dá em duas vias. O conhecimento de Deus por meio do homem é o conhecimento do homem por Deus. Dessa forma, vemos que o tema da encarnação é importantíssimo para a forma como Hegel pensa a filosofia da religião. A proposta conciliatória de Hegel passa necessariamente por um movimento divino, que Hegel chama de dupla kênose, mas também passa por um movimento humano na dinâmica do cultus, de forma que não é possível realizar um sem o outro, o que pressupõe uma dialética estrutural da relação entre homem e Deus. Aí tem mais 2 parágrafos aqui, vou terminar de ler, né? Nosso trabalho evidenciou que há em Hegel uma proposta filosófica em torno do termo da encarnação de Deus e mostramos que uma compreensão da noção de encarnação se liga diretamente à noção de juízo infinito da lógica hegeliana. Em seguida, mostramos como que o conceito de culto se liga ao conceito de encarnação de Deus, evidenciando o caráter luterano da visão hegeliana sobre o tema. Kênoses e cultos são movimentos caros à reconciliação. São os 2 momentos da reconciliação, né? A kênosis partindo de Deus em direção ao homem e o cultus partindo do homem em direção a Deus, né? Se coloca dessa... Kênosis são 2 do homem consigo mesmo e com Deus, e se colocam dessa forma com 2 momentos necessários para a compreensão de Deus em Hegel. Se o primeiro conceito é o movimento divino, o segundo é o movimento humano. Mas como ambos estão entrelaçados para que se complete o círculo do absoluto, um não acontece sem o outro, pois não devemos esquecer que o Deus de Hegel é um Deus que se manifesta historicamente, e toda a história do mundo é a história do próprio absoluto. Não é por acaso que o cultus desemboca numa proposta ética em Hegel, concluindo nosso trabalho concordando com Levitt ao afirmar que o tema da religião está no núcleo da filosofia hegeliana, sendo, portanto, parte indispensável para quem quer compreender um pouco mais o pensamento de Hegel. É isso, muito obrigado pela paciência, né, por acompanhar aí, e fico aí à disposição e gostaria muito de ouvi-los sobre o tema também, né? Bom, excelente, obrigado pela exposição, né? Gostei muito, principalmente pelo tratamento desse tema, vamos assim dizer, no domínio, no vocabulário aonde ele deve ser tratado, que é da religião em si, né? Ou seja, de um ponto de vista daquilo que o religioso vive, né? Porque uma coisa que eu observo, eu não sei, eu gostaria de te ouvir a respeito, se você concorda ou não, é que, em geral, as leituras de Hegel, e eu digo que porque o Hegel que nos chegou veio meio que pela esquerda, né, e não pelos hegelianos de direita, né? Tem livros de hegelianos importantes de direita que não foram traduzidos do alemão para nenhuma outra língua, né? Então você fala assim, mas como é que alguém estuda? Os hegelianos de direita eram os alunos de Hegel, eram professores de teologia, de várias disciplinas do Hegel, fizeram a obra dele coletiva, né, pegando, editando, vindo de várias anotações, etc. E como é que a gente não estuda a interpretação dessas pessoas a respeito do pensamento hegeliano, né? Como se existisse uma torpeza na mente deles por eles serem de direita, alguma coisa assim, que certamente o que eles estão interpretando de Hegel não seria Hegel mesmo, né? Ou coisa do gênero, né? Então, por esse Hegel chegar-nos pela esquerda, eu acho, as pessoas tendem a ver tanto a religião quanto o culto como algo do outro, e não de si mesmo, né? E aí acabam vendo a própria religião como se fosse uma instituição,
e não algo fundamental, algo intrínseco ao homem que precisaria ser estudado, né? Apenas como algo social, vamos assim dizer, né? E eu acho que ficou evidente na sua fala, entre outras coisas que eu gostei muito, que a religião, na verdade, é uma relação entre você e Deus, né? Então, o outro entra aí, claro, porque Deus tem a ver com o outro também, mas é uma relação sua com Deus, com a sua essência, né? No final das contas. E que o culto aí não é um culto apenas exterior, né? O pessoal pensa em culto, né? Como se faz uma missa, etc. e tal, mas é um culto interior, né? Esse é o mais elevado, vamos assim dizer, para Hegel. E esse culto também não é, por exemplo, ficar rezando internamente somente, ou coisas do gênero, ficar repetindo algo, mas ao contrário, é essa reconciliação mesmo, de se ver, de se sentir, né? Em relação a esse Deus, em relação, muitas vezes, nele próprio, né? E vendo Hegel como alguém que aprofunda a análise filosófica desse fenômeno, dessa vivência espiritual, dessa fenomenologia espiritual, vamos assim dizer, na sua relação com Deus, né? Dando as razões, né? Não só estudando os fenômenos como se fossem meramente fenômenos, mas, como ele próprio diz, elevando da certeza à verdade, né? Mostrando como essa estrutura mesmo, vamos pôr, do universo, do todo, né? Tanto que o fundamento de tudo isso, é uma pergunta, mas também eu já estou comentando e gostaria de te ouvir a respeito, é a própria lógica. Por isso que Hegel começa a sua exposição, o seu sistema, pela lógica, para mostrar que a lógica, a ideia, né, esse pensamento maior, é a própria realidade, que nós estamos dentro, e a religião acaba sendo o momento anterior à filosofia, mas um dos ápices que nos conecta com isso que é a nossa própria essência, essa lógica, esse logos, né? No princípio era o logos que está gerando tudo isso, né? Então, a filosofia da religião do Hegel é esse retorno e compreensão desse nosso retorno ao logos, que é um retorno, mas que ao mesmo tempo já estava desde o início, né? É um desvelar mesmo, é um tirar os véus para poder se ver frente a frente, né? Como se diz, né? Com essa divindade, né? Então, eu queria que você comentasse o que você acha, né, disso. Eu acho que o seu texto está levando a isso mesmo, está explicitando bem isso. Só umas duas outras coisas. A Malibu, aquele trecho que você citou, Malabu, aquele trecho que você citou no início, é uma frase que Hegel meio que fala com o próprio Geschel, né? Então, eu queria saber se você conhece esse trabalho do Geschel. É uma das obras que não foram traduzidas, né, para nenhuma outra língua, e na enciclopédia, né, de 30, Hegel diz que é lá que está, né, essas três frases que ela usa, né, que Deus só é Deus enquanto sabe de si mesmo, né? Então, queria saber, porque ele não foi citado, né, no seu texto, né? E é basicamente isso assim, que eu gostaria de comentar. Eu não vou falar muito mais, eu queria dar a oportunidade para os demais perguntarem, comentarem, né, e estar no diálogo. Não, Ricardo, assim, muito obrigado, né, pelos comentários, né, pelas perguntas. Começando pelo Geschel, esse texto do Geschel eu não conheço, né, seria até interessantíssimo, assim, pelo que você está comentando, né, seria muito interessante, já sei da onde a Malabu está tirando essas citações. Eu tive acesso apenas ao texto da Malabu, né, e como na Malabu, se eu não me engano, ela não cita que ela está tirando isso do Geschel. Aí, como é que fala? É a Malabu sendo uma boa filósofa, né? Que o filósofo, geralmente, né, quando ele tira algo de alguém, geralmente ele toma como se fosse dele mesmo e fica por isso mesmo, né? Tanto que o meu acesso foi ao texto da Malabu. Seria até muito interessante ter acesso a esse texto, né? Já se é onde o Hegel está dialogando, né? Mas eu, de fato, eu não conheço. Em relação àquilo que você propõe, né, eu penso igual você nesse termo, né? Primeiro que eu acho assim um desperdício mesmo a gente não ter as traduções dos hegelianos de direita. Eu acho que deveria ter uma força-tarefa, talvez, né, dos hegelianos aí,
né, de tentar resgatar um pouco essa história e essa interpretação que, principalmente, eu acho, no tema referente à religião, fica, assim, uma lacuna muito grande. Não é? Porque, igual você bem comentou, como a gente recebe a tradição hegeliana por uma esquerda que, basicamente, é muito aversa à religião, não é? Se a gente pensa no Feuerbach, num Bauman, no próprio Marx, né? Embora nesse sentido, tem uma visão muito fechada em relação ao que seria religião, o papel da religião, ou seja, é algo que simplesmente deve ser superada nesse sentido, ou ultrapassada, etc, etc. Mas eu particularmente penso que em Hegel a religião conduz mesmo, é meio que a ponte necessária para ligar a lógica à filosofia enquanto momento, né, de reflexão em torno do logos, como você bem comentou. Eu vejo a religião em Hegel, e isso já está, se a gente pensa, né, na própria construção do pensamento hegeliano. Né? No último encontro, teve o rapaz falando, né, do Jesus de Hegel, como que essa construção é feita. Eu achei assim, muito interessante o caminho que ele fez, né, dividindo pelas cidades, etc. Né? E se a gente pega os textos primeiros de Hegel, né, como o Kohn lá chamou, né, os escritos teológicos, etc., né, a gente percebe como que, pelo menos para mim, é muito nítido como que a preocupação do Hegel com os assuntos teológicos não é uma preocupação desvinculada dos problemas com os quais ele vai aprofundando no decorrer do seu ensino. Não é? E, a meu ver, eu penso muito igual você nesse ponto, é um tornar-se. Né? A religião ela é um momento onde, de fato, eu estou saindo do campo meramente abstrato, não é? E entrando numa dimensão da prática, né? As três formas de culto, não é? Como eu coloco no texto, a última parte, a vida ética, e aqui eu acho que é muito interessante, porque eu leio isso como uma crítica à proposta kantiana, né, de uma redução da religião apenas à vida moral, só que é uma religião totalmente esvaziada da sua vivacidade. Né? E Hegel traz, olha, a religião ela tem que culminar, sim, no campo de um fazer, no campo de uma ética, só que ela não é só isso. Ela é um momento necessário do desenvolvimento do logos. Não é? E como não é algo puramente humano, mas é algo que parte do próprio Deus, né? Ou seja, primeiro, eu lembro muito do versículo de 1 João que fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ou seja, o movimento primeiro em Hegel, pelo que eu entendo, né, da leitura que eu faço, o primeiro momento vem de Deus. Olha, Deus se esvazia, Deus se contrai, Deus sai de si e cria, né? se externaliza, se coloca no mundo, ele se aliena de si para gerar algo. Né? E o nosso movimento é um movimento de tornar-se conhecidos em Deus. Então, por isso que eu acho assim, muito da religião uma vida que talvez na época do Hegel, né, muito por conta de Kant, ela tivesse caído numa espécie de um culto morto. E talvez aqui também muito uma crítica do Hegel ao pietismo da sua época, né? Embora o Hegel, né, esteja muito próximo do movimento pietista, mas a gente sabe que ele não compactua muito, né, com essa forma de vida. E eu acho que quando ele traz o culto como esse momento, né, esse momento aí da reconciliação, a parte humana da reconciliação, vamos dizer assim, eu acho que o pensamento
e realidade, aqui eles se entrecruzam de uma maneira indissociável, né? E aqui eu concordo muito contigo, quando você fala do retorno ao Logos, né? Esse Deus enquanto absoluto, esse retorno que parte de Deus, culmina no Cristo e retorna por meio da ação ética, né? Eu particularmente acho muito bonito, né, a construção hegeliana. É uma construção que, para mim, fica com o melhor dos dois mundos, né? É uma filosofia extremamente robusta, mas, ao mesmo tempo, dá à religião um lugar extremamente importante no processo, né? Então, eu sou muito hegeliano, aqui, sou muito fã do Hegel, nessa construção que ele faz. Eu também, né? E filosoficamente fã, né? Ou seja, por dar uma compreensão para nós disso, né? Não é Sim. uma coisa que se aceita somente, tipo assim, nossa, funciona assim, né? É muito louco, muito louco. Bom, professor Robson. Sim, perfeito. Primeiro, agradecer, né, ao professor Fabiano pela apresentação. Claro, eu levantei a mão logo de início porque eu creio que isso que o professor Ricardo falou, concordo em gênero, número e grau. Há poucos dias eu estava lendo um livro do Hans Fulda, onde ele faz uma crítica bastante profunda a isso, e ele vai falar de um processo geralmente muitos comentadores às vezes acabam fazendo um processo de deinflação da filosofia hegeliana, uma espécie de esvaziamento, uma materialização, e ele tem uma obra dedicada só a isso. E aí, enquanto o professor Fabiano apresentava, me veio justamente essa ideia de que, de fato, às vezes a gente acaba, em nome da estrutura lógica e da compreensão dessa estrutura lógica, mas é claro que tem esse outro lado que é bastante interessante. Eu teria uma pergunta, na verdade, assim, faço uma breve reflexão, mas seria nessa relação que o senhor apresentou, e eu fiquei bastante interessado, sobretudo porque aí eu creio que o senhor conseguiu casar bem essa base teológica que o senhor já tem com aquilo que a gente entra em Hegel. E aí, quando o senhor apresentava sobre a kenosis e o cultus, já mais no final da apresentação, o senhor mostrava, então, que kenosis e cultus são como que dois momentos ou movimentos complementares, divino e humano. Então, a minha pergunta seria assim, se é possível, se a gente pode entender, então, esse cultus como uma espécie de kenosis do homem, ou seja, uma autodoação que espelha esse auto-esvaziamento do divino, como que num espelho, e se isso acontece, eu poderia, então, entender que a reconciliação aqui entre o divino e o humano seria uma mutualidade de kenosis. E eu pergunto isso justamente porque, claro, a minha base não é a luterana, é a católica, quanto à teologia, mas eu creio que aqui sejam similares. Quando se fala, por exemplo, seja da noção de justificação dentro da teologia, quando se fala, parece que assim, a kenosis em Cristo parece ser um movimento unilateral, mas ao mesmo tempo que ele tem as duas naturezas, se dá também da parte do homem. Mas eu achei muito interessante o senhor trazer isso, porque com o cultus a gente atualiza isso. E eu queria que o senhor pudesse falar um pouco disso em Hegel. Como é que o senhor vê? Como é que foi essa leitura? Não, Robson, muito interessante, assim, muito obrigado, né, pelo comentário, pela pergunta, e exatamente, eu concordo muito com a leitura que você faz, e vou justificar por quê, né, de que o culto seria uma kenosis do homem, né, e aqui é aquela pesquisa, né, que eu falei que está na fila entre o mestre Eckhart e o pensamento de Hegel, porque o mestre Eckhart, ele tem uma noção que é a noção de desprendimento, não é? Onde o que é o desprendimento, não é? Ou tem algumas traduções que colocam como desapego, etc.
que é esse desprendimento do mestre Eckhart? É a ideia de que, enquanto eu não me tornar nada, Deus não pode ser tudo em mim. Então, enquanto houver resquícios de mim, quer dizer que Deus não pode ser pleno. Aquela frase de Paulo aos Gálatas, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso só é possível na leitura de Mestre Eckhart quando há esse desprendimento. Então, seja, esse desprendimento, o Eckhart vai falar literalmente que é um tornar-se nada. Não é? É um esvaziar-se completamente de si, ou seja, realizar uma kenosis completa, da mesma forma que Deus se esvaziou de si para fazer o mundo, né? O movimento de retração de Deus, para que a partir da retração ele crie um nada, onde ele vai criar o mundo, né? Que na tradição, na cabala luriânica, né? É o chamado Tsin-Tsum, né? O movimento do Tsin-Tsum, ou seja, Deus se retrai, cria nele um nada, nesse nada onde Deus se retraiu é onde o mundo vai ser criado. Então, ou seja, o mundo é criado em Deus, é criado nele. O ser humano, para que Deus possa ser tudo nele, ele precisa realizar o desprendimento, ou seja, ele precisa se esvaziar de si para que Deus possa ser tudo nele. E aqui, a meu ver, a vida ética, ela vai apresentar esse movimento, ou seja, a dimensão do outro, e aqui talvez eu esteja já viajando, mas onde o Levinas, né, depois, lá na frente, vai tentar propor, né, esse outro, não é, como o lugar da ética, o lugar onde, de fato, é aquilo que me convoca, etc. A meu ver, aqui já tem o Hegel, já antecipa um pouco esse insight levinasiano. Ou seja, a ideia de que a vida ética, ela só é um momento de conciliação, porque na vida ética o que está em primeiro movimento é a dimensão do outro. É ali onde eu me dou para o outro, eu faço o mesmo que Deus fez por mim, lá no início. Deus se doou a mim de tal forma, e eu agora, no retorno, eu também me dou, mas obviamente eu não me dou a Deus, porque Deus em mim se doa novamente ao outro. Né? Então, eu penso que a vida ética, de fato, remete, como é uma terceira, a forma mais acabada de cultos, né? O cultus, ele, de fato, efetiva essa kenosis do homem, como você bem colocou. Né? Então, essa reconciliação, eu acho que a gente pode sim entender como uma mutualidade de kenosis, né? Deus se esvazia, eu me esvazio para que o outro apareça na cena, né? E de novo, eu acho isso muito bonito. Não sei se eu te respondi, né? Respondeu sim, era justamente, também acho bonito e acho que, sim, cabe aqui uma futura pesquisa, com certeza. Tantas pesquisas para fazer, né? Eu acho importante a gente identificá-las, né? Porque depois o pessoal que vem depois da gente pode pegar alguma delas se achar que vale a pena e continuar, né? Exato, Mas exato. eu queria só fazer um comentário. Eu gostei muito, né, dessa última frase, assim, porque eu estava, para mim, um pouco confuso, mas nessa ideia de que Deus em mim se doa novamente ao outro, porque bom, eu acabo fazendo uma certa relação do Hegel, da leitura do Hegel, com a epistemologia genética, né? Não dentro do naturalismo do Piaget, mas dessa construção do mundo que a gente faz para a gente, né? Desde criança até hoje, a tal ponto que o que a gente está vendo no mundo é a nossa construção dele, é o nosso eu, né? Assim, o nosso eu construído, assim, nossa visão de mundo, a nossa consciência, né? E ter consciência disso é parte da autoconsciência, né? E aí, a ideia de todo que se forma para a gente e de infinito, ela não é algo construído a partir do finito. Não é possível
fazer o infinito com junção finita de finitos. Então, é por isso que ele subsiste por si, e ele, entendido verdadeiramente, tem os finitos dentro dele. E aí você tem essa reconciliação entre o infinito e o finito. E enquanto uma construção nossa do todo é uma construção de Deus em nós, porque Deus é esse todo. E aí entra o que você disse, ou seja, Deus em mim, ou seja, esse todo que eu compreendo cada vez melhor, né? E que sou eu, porque essa compreensão do todo é o meu espírito, a minha autocompreensão. Então, esse Deus em mim, ao ser ético, ele justamente considera o outro, não eu como superior a ele, mas como eu tendo que estar nessa relação com ele. E aí, então, eu me doando, né, as minhas coisas egoístas, vamos dizer, voltadas para o meu ego, eu desisto dela e abro mão para o outro, de tal forma a incorporar o outro, né, nessa ideia que nós somos, né, nesse logos que nós somos. Então, achei muito pertinente, muito interessante essa visão da kenosis, né, como essa doação de Deus em mim que se doa novamente ao outro. Muito, muito bonito mesmo. Eu acho que e aqui eu acho o Hegel, ele é muito, eu gosto de falar, o Hegel é muito luterano. Ele é luterano assim até o osso. Ele é mais luterano que o Lutero, é isso? Quase isso. Porque eu lembro que quando eu fui ler Lutero, depois de ler Hegel, eu falava, vamos ler o que o Lutero falava. Gente, mas não parece Hegel, não parece que eles estão falando a mesma coisa. Também gostei muito quando você disse que o cristianismo do Hegel é sui generis, que nem os cristãos muitos reconhecem, às vezes, nele, nem os ateus reconhecem o cristianismo nele. É muito interessante mesmo. Marco Bonetti. Bem, inicialmente, dar parabéns ao Fabiano, viu? Excelente apresentação, texto muito, muito claro, né? E fiquei chateado que você não discutiu a primeira parte do infinito, porque eu achei que eu ia adorar, não era chata não, viu? Vamos ter uma oportunidade algum dia ainda para ver, porque o que você falou já foi muito instigante, assim, né? Uma coisa que eu gosto de me posicionar é a questão das traduções, né? A gente sabe da miséria, né, das traduções no Brasil, e assim, a própria obra do Hegel, quer dizer, a lógica, quando eu comecei a estudar o Hegel, não tinha tradução da lógica aqui no Brasil, quer dizer, é uma vergonha, né? Foi 2018, nessa coisa, 16 a 18, mas enfim, né, eu acho que tem muita coisa do Hegel para ser traduzida ainda, antes da gente entrar nos hegelianos de direita, né? E aí não é nem porque a questão do ateísmo eu acho um pouco equivocada, porque você tem vários pensadores de esquerda que não entraram na onda do ateísmo. Você tem o Walter Benjamin, por exemplo, na Escola de Frankfurt, você tem a teologia da libertação, você tem aqui no Brasil autores importantíssimos assim que vão recuperar justamente, né, essa dimensão. Mas, enfim, só para dizer rapidamente da questão da tradução. A questão da subjetividade, assim, eu gostei muito da maneira como você falou, porque o que acontece? A gente cai num erro, às vezes, se a gente pensar que a religiosidade para Hegel tem que partir do subjetivo, tem que partir do indivíduo, né? Justamente percorrendo a fenomenologia do espírito, ele mostrou que se isso partir do indivíduo, o indivíduo nunca concilia e ele vai ser uma consciência infeliz o resto da vida, né? Quer dizer, a conciliação realmente ela passa pelo sócios, né? Aí eu concordo muito com essas coisas que o Ricardo falou agora, né? Quer dizer, ela de alguma maneira ela está mediada, né? E ela não existe individualmente. Por isso a importância, inclusive, do momento do culto, né? Que é o momento do encontro, né? Não precisa ser culto da igreja A, B, C, não é isso, né? Mas tem que existir esses momentos desses cultos em que as pessoas se encontram, né? E acho que você tem muito pertinência quando você associa realmente essa discussão em relação à maneira como Lutero viu, né, porque ele teve fases, né? Ele tem uma primeira fase de uma crise violenta pessoal, depois ele tem a fase da revelação, onde ele vai se aproximar mais de São Marcos, enfim, tem as fases lá, e evidentemente é uma pessoa que contribuiu muito para essa ideia de você ter direito de dizer o que você quer a respeito de Deus. Se não fosse isso, Hegel não teria escrito o que ele escreveu.
Porque se ele tivesse submetido a uma supervisão de uma doutrina, né, ele não poderia escrever as coisas que ele escreveu, porque tem essa dimensão do encontro do homem com Deus, que você também refletiu, e aí ficaria como uma pergunta minha provocativa, né? Quer dizer, tem uma dimensão também do encontro de Deus com a natureza não humana, né? Quer dizer, essa doação, ela não ocorre só a favor do homem, mas ela ocorre a favor do mundo, né? Quer dizer, o que também é o sacrifício do divino, né? E aí, nesse sentido, o pensamento dele, numa certa fase, se aproxima muito do Spinoza, quer dizer, tem uma coisa um pouco panteísta nesse Deus hegeliano. É lógico que depois ele revê isso, na lógica subjetiva, ele está falando do ser humano mesmo, né? Das questões da religião, mas eu gostaria que, se você puder comentar um pouquinho, e novamente parabéns a você e o Ricardo pela promoção aí do evento, tá? Ô, Marco, muito obrigado pelos comentários, né, realmente a questão da tradução é um problema seríssimo mesmo, né, e como você falou, né, tem tanta coisa aí para traduzir do Hegel, né, e a gente aqui já querendo traduzir os hegelianos de direita, né, então realmente a gente pode ir conciliando, né? Me deixa só fazer uma parte aí. A questão não é que não foi traduzido para o português, não foi traduzido para outra língua. Então, nem para o inglês, tipo assim, quem não tem acesso ao alemão e de uma forma fluente, porque não dá para pegar uma obra dessa e ler, não tem acesso a ela. Não foi traduzido para o inglês, não foi traduzido para o italiano, não foi traduzido para o espanhol, por exemplo, né? Ou para o francês, né? Franceses adoram fazer tradução, estão sempre fazendo tradução de várias coisas, espanhol também. Mas por que ela é importante? Porque Hegel está citando nominalmente a ideia de Deus, né, e a relação de Deus com o homem, sendo dito pelo livro do Geshe, né, que é os aforismos sobre o não saber e o conhecimento absoluto. Ou seja, ali ele está comparando a doutrina do Jacob com a do Hegel e dando ganho de causa ao Hegel, dizendo, olha, é possível conhecer a Deus, a obra do Hegel é compatível com as escrituras, e isso num momento em que Hegel não conhecia ele não era aluno do Hegel. Então Hegel faz uma resenha extremamente favorável a esse livro. Essa resenha tem tradução em inglês, né? Mas do livro mesmo não. E aí, da enciclopédia de 27 para de 30, da segunda edição para a terceira, ele insere um parágrafo citando essa ideia, que é essa passagem da Malibu, que fala que Deus só é Deus, se sabe a si mesmo, e o homem se sabe de Deus em Deus, né? E essa relação. Essas três frases ele cita e diz, olha, se vocês querem saber, antes ele diz assim, entender Deus especulativamente é algo que exige esforço, fala dessas três frases e cita o livro do Geshe, aonde a gente deveria ir lá saber, né? Então, e a minha reclamação com a nossa comunidade, com a Hegel oh meu Deus, esqueci o termo alemão para pesquisa, Forschung, né? É que ninguém vai atrás disso. A gente está tratando de um autor, tem várias interpretações, gente. A gente manda um artigo, o pessoal fica reclamando, não, você devia falar dos comentadores, das outras interpretações. Tá, e no geral, o que a gente fez em relação aos hegelianos de direita e de esquerda, por exemplo, né? Que é um divisor de água ali, né? E aí, quando o Fabiano falou do Hegel sui generis, né, do cristianismo sui generis, eu entendi melhor por que Hegel está discutindo com teólogos do tempo dele. Porque ele é mal entendido não só depois de morrer, mas durante o tempo que está vivo a filosofia da religião dele. E ele está discutindo justamente com os teólogos porque ele tem um cristianismo sui generis mesmo, né? Assim, agora, em Hegel, o sui generis nunca não significa uma exclusão, porque tem um todo aí, quer dizer, é um cristianismo sui generis, mas que ao mesmo tempo tem que explicar todos os outros cristianismos e as outras religiões, né? Por isso que é uma religião absoluta, né? Bom, mas eu já estou falando demais, eu só estava falando da tradução, porque que eu reclamei de não ter a tradução dos hegelianos de direita, desculpa. Não, eu achei super, super pertinente essa fala sua, porque, em parte, eu acho que isso responde um pouco isso que o Marco estava comentando, né? Ou seja, o Hegel tem que debater com a teologia da sua época, e aqui entra a relação com a natureza como um todo.
não é? Tipo assim, Deus é o criador não apenas do ser humano, né? Mas é o criador da natureza. Então, se ele se reconcilia, ele não vai se reconciliar apenas com o ser humano, né? Pensa lá nas formulações do próprio Lutero mesmo, né? Ou seja, quando o homem peca, quando o ser humano peca, é toda a natureza que agora está em pecado. Não é? Se pega lá o relato do Gênesis, né? As árvores começam a criar espinho, ou seja, torna-se um mundo hostil. Não é? Então, a reconciliação de Deus necessariamente tem que passar pela reconciliação com a natureza. Não é? Agora, é algo muito interessante como que o debate hoje, né, se a gente pensa nas encíclicas papais do Papa Francisco, né, a Laudato Si, principalmente, né, sobre a casa comum, não é, por assim dizer, ou seja, é um cristianismo que hoje se volta para uma ecoteologia, não é? Coisa que, se a gente for buscar lá no Hegel, tem muita coisa, né? Onde o Deus também se manifesta, a natureza pensada como esse organismo vivo, não é? Ou seja, pensar de maneira orgânica e todo o processo que o Hegel diz lá na filosofia da natureza, né? Eu acho que o movimento da reconciliação, não é, passa por uma compreensão, e eu tenho a tendência a pensar que é muito isso que Hegel também está fazendo na filosofia da natureza. Ou seja, pensando essa manifestação do absoluto, se reconciliando ali também, não é? Ou seja, até culminar no ser humano, né? No ser humano que sabe, por assim dizer, né? O sapiens sapiens, né? Por assim dizer, é um processo de reconciliação paulatina, né? Então, seria, de novo, aí, ó, mais uma pesquisa, né, que poderia aparecer, né? Como que se dá a reconciliação, pensar o tema da reconciliação na filosofia da natureza. Eu acho que isso daria daria uma pesquisa muito interessante, não é? Porque no ser humano talvez fique um pouco mais fácil, né? Como a gente já tem as formulações cristãs, não é? Que está pensando isso há 2025 anos, vamos dizer assim, não é? Agora, em relação à natureza, só agora a gente começa a pensar, né? E aí, você citou Spinoza, eu lembrei do Teilhard de Chardin, que é um autor que está pensando nessa lógica da reconciliação. Não conheço a obra do Teilhard de Chardin a fundo para saber até que ponto, né, ele leu ou não leu muito Hegel, com certeza ele leu Hegel, mas até que ponto, né, o Teilhard de Chardin não estaria desenvolvendo talvez algo que a gente aqui está colocando como projeto de pesquisa, né? Mas é um tema muito, muito interessante, eu acho, para pesquisar, né? E até onde eu sei, não é algo que a gente tem muitas pesquisas sobre, né? Eu, pelo menos, desconheço esse tema, né? Vamos dizer, de cunho religioso aplicado à natureza, ou até mesmo à filosofia da natureza, como um momento no processo de reconciliação. Se vocês me permitem, pegando esse tema, eu tenho aqui uma passagem da filosofia da natureza que está aqui porque, bom, entre outras coisas também, mas é porque vai ter o evento Hegel, né, que vai ser sobre a natureza, né, e eu acabei enviando um trabalho, né, que é A Natureza Somos Nós, um olhar atual da natureza como extremo universal do espírito absoluto, e ele foi para a sessão de religião, eu não sei por quê, porque, na verdade, eu estava tentando falar da relação do espírito absoluto com a natureza, mas tudo bem. De qualquer forma, o que eu queria mostrar? Que já na filosofia da natureza, do Hegel, isso está posto, né? Então, aqui tem até uns lugares que eu marquei. Ó. Deus tem dois modos de revelações, como natureza e como espírito. Ambas as formas de Deus são seus templos, que ele ocupa e nos quais está presente. E aí ele vai falar várias coisas, não vou trazer tudo aqui.
Aí mais para frente ele trata, né, que Deus permanece igual a si mesmo em seu determinar, cada um dos momentos ele é próprio a ideia total e tem de ser posto como totalidade divina, então ele vai falar do Logos, etc., vai tratar de toda essa parte de Cristo, da contradição, da ideia da natureza, né? A natureza como ideia somente em si, Deus como subjetividade, tudo isso que a gente está falando. Ele vai falar também da eternidade, e eu queria chegar na parte da criação, né? Que é essa aqui. Ele fala assim, quanto a isso, né? Sobre a eternidade, ele vai falar sobre a eternidade, mas ele vai estar falando da criação aqui também. Quanto a isso, há que dizer que a eternidade não é antes nem depois do tempo, porque a gente fala, vou morrer, foi para a eternidade, como se ela fosse depois do tempo, né? Ou antes do tempo. Não antes da criação do mundo, nem quando ele se acaba, mas a eternidade é o presente absoluto, o agora sem antes nem depois. O mundo é criado, vem a ser criado, está sendo criado, agora e eternamente foi criado. Isto acontece na forma da conservação do mundo. Criar é a atividade da ideia absoluta. A ideia da natureza é igual qual a ideia como tal eterna. Então, ou seja, ele está falando aí de um logos, né, que está criando também a natureza, que está existente no mundo, né? Eu acho que tem esse aspecto do espinosismo, né, que o Marco citou, né? Eu costumo dizer que Hegel é todos os filósofos, né? Ele expõe algo que se você olhar de um lado vai dar um filósofo, se você olhar de outro dá outro, e essa é a tese dele, eu acho, na própria história da filosofia, né? Então, eu acho que tem tudo a ver o que vocês estão falando, acho que é uma pesquisa extremamente interessante, tinha essas passagens que eu achei que valeria a pena a gente trazer aqui, né, para quem quiser pesquisar depois. Bom, Rafael Ribeiro? Muito, muito grato, foi muito bom para mim poder estar aqui e, enfim, poder ouvir, porque para mim foi muito bom, porque de certa forma tem uma ponte, né, com aquilo que eu tô tentando fazer, mas algum tempo atrás, aqui você falava sobre as suas formações, e eu queria saber, você falou sobre psicanálise, sobre sociologia e sobre como é que tu chega na filosofia mesmo, né? E eu também queria saber, né, e essa que é o cerne aqui do que eu quero pôr aqui, como é que tu lê certos textos, né, nesse seu itinerário, como, por exemplo, o futuro de uma ilusão do Freud, a ética protestante do Weber e tal, e como depois de ler todas essas coisas, você chega na filosofia da religião do, do Hegel e você fala dessas coisas e se esses textos mesmo, se há um diálogo na sua leitura entre eles com as coisas que tu traz hoje aqui para para nós, né? Porque eu fico aqui, né? Tipo, tá, pode ser que esses textos tenham ou não tenham, né? E eu fico pensando que é algo ótimo, assim, né? Ter uma formação múltipla, né? E eu fiquei, assim, fascinado, porque me deixou clara, me trouxe às claras, assim, muitas coisas. Enfim. Ô, Rafael, muito obrigado, né, pelo comentário. Então, o meu itinerário, ele começa pela filosofia, depois ele vai para a psicologia, depois vai para a sociologia. Então, cronologicamente falando, ele passa pela filosofia, psicologia e sociologia. Mas eu venho de uma família protestante, né? Eu fui criado no protestantismo, até hoje eu frequento a igreja metodista, até hoje, então ainda sou protestante, né? Então eu diria que eu comecei com a teologia, né? Aí fui para a filosofia, flerto ainda com a psicanálise e com a sociologia.
né? Então, ou seja, é uma formação onde eu acho que elas dialogam muito, assim, principalmente a psicanálise, né? Igual você citou, O Futuro de uma Ilusão, né? do Freud, né? É um texto onde o Freud está retomando as ideias do Feuerbach, basicamente, né? O Freud ali e esse texto é muito interessante, que o Freud considera o texto menos psicanalítico do Freud. Ele mesmo diz isso, que ele não gostou muito de ter escrito esse livro, não é? Mas, por ironia do destino, é um dos livros mais lidos do Freud. Né? Assim, então, eu acho que o Freud não ia gostar de saber que a maioria das pessoas leem O Futuro de uma Ilusão, né? Sendo que ele fala, poxa, mas eu escrevi coisa tão mais interessante e vocês vão ler logo esse panfleto aqui que eu escrevi, não é? Mas ali a tese do Freud é basicamente retomando, né, o Feuerbach, né, a religião nada mais é do que uma ilusão humana, né, é o homem projetando coisas que ele deveria ver nele mesmo, mas não vê. E no caso do Freud especificamente, vinculando a teoria da projeção do Feuerbach à ideia do pai, né? Ou seja, Deus nada mais é do que esse pai projetado. Ao invés de pensar a essência humana projetada, como o Feuerbach pensaria, o Freud está pensando que Deus nada mais é que a ideia do pai projetada, né? Já que o Freud, por estar numa fase mais positivista nessa época, ele não vai aceitar a noção de essência, né? Ele vai querer transformar isso na noção do pai, né? E é algo muito interessante em relação a esse texto, que, por exemplo, o Freud, ele tinha um amigo muito próximo dele, que era o Pfister, Oscar Pfister, que era um pastor, não sei se ele era luterano, era um pastor protestante, né? E o Freud, quando ele vai lançar esse livro, ele manda uma carta para o Pfister, porque eles têm uma conversa de mais de 30 anos, né? Eles até publicaram as cartas recentemente. E aí o Freud manda uma carta para o Pfister falando, olha, eu vou lançar um texto e esse texto vai deixar bem claro a minha posição sobre a religião. Então você não vai gostar desse texto, mas eu vou publicar assim mesmo, né? Aí ele publica O Futuro de uma Ilusão. Aí o Pfister, né, recebe essa carta do Freud e fala, não, Freud, a sua posição sobre a religião eu já sei há muito tempo, assim, surpreendeu um total de 0 pessoas esse seu texto aí, né? Só que aí o que o Pfister faz? 1 ano depois da publicação do Futuro de uma Ilusão, o Pfister publica um texto chamado A Ilusão de um Futuro, respondendo Freud, né? Ou seja, qual que é a tese central da Futuro de uma Ilusão? Que à medida que nós nos tornarmos mais científicos, a religião vai ser substituída pela ciência. Ponto. O Pfister fala, olha, Freud, essa sua ideia é uma ilusão, né? É a ilusão de um futuro, isso não vai acontecer, porque a ideia que você tem de religião é uma visão extremamente reducionista, etc, etc. E o Pfister, ele vai trazer elementos da teologia liberal, né, que está ali começando a despontar ali na Suíça do Pfister, né, que vai remeter a algumas formulações muito próximas do texto do Hegel, né, ou seja, a ideia do Cristo, a ideia da reconciliação, vai aparecer ali nesse debate. O Freud, obviamente, não preciso dizer que o Freud não gostou nem um pouco do texto do Pfister, né, mas também não tinha muito o que falar contra, não é? Porque o texto do Pfister, realmente, do ponto de vista, né, da argumentação do texto do Pfister, é um texto que responde muito bem ao Futuro de uma Ilusão, né? Agora, em relação à sociologia, eu estava até comentando com o Ricardo, quando a gente estava aqui um pouquinho antes de entrar, né? A sociologia apareceu para mim muito porque a religião é um problema para mim há muito tempo. Não um problema ruim,
mas algo que instiga o pensamento há muito tempo. E aí eu pensei, quando eu estava para entrar para a sociologia da religião, pensei mais ou menos assim, será que se eu focar num tipo de visão mais prática da religião, da vivência religiosa, de como que as pessoas hoje vivem a religião, será que ali tem alguma pista para tentar entender melhor essa coisa que a gente fica elucubrando sobre ela? E foi aí que eu entrei na sociologia. Né? Então, o texto do Weber, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, depois que você vem de toda essa tradição dos estudos da religião, você percebe que o texto do Weber é um texto assim, olha, Weber, ok, mas muito reducionista. Muito reducionista. Primeiro, você está tratando apenas do calvinismo. Não é? Você chamar isso de ética protestante, a gente que é da filosofia, a gente já fica extremamente incomodado. Né? Você fala, poxa, você devia ter ou justificado de uma maneira mais robusta por que você está falando que a ética protestante é essa, mas não tem esse debate lá, ele não debate sequer o que é ética, o que ele está entendendo por ética, não tem um debate. Aqui a gente gasta rios e toneladas de papel, né, para tentar dizer. Pensa no Hegel, a noção de eticidade, né, o tanto de coisa que a gente, né, pensa sobre essa questão. No texto do Weber, isso não aparece. Né? Agora, se a gente resolve, não, vamos dar um voto aqui, né? Vamos fechar os olhos para essa lacuna teórica aqui e vamos seguir o texto do Weber como se isso não importasse, eu acho que o Weber chama a atenção para um ponto importantíssimo, né? Ou seja, olha, a matriz do desenvolvimento do modo de produção capitalista a gente pode remeter de alguma forma ao cristianismo. Aqui já tem alguma coisa que a gente pode levar um pouco mais a sério. É uma tese enorme, né, que o Weber não dá conta de justificar, mas, seguindo ali o texto dele, eu imagino que dá uma coisa interessante. E aí é que eu fico pensando que as diversas teses que os sociólogos depois, os sociólogos da religião posteriormente, vão formular, e aqui eu vou ter que criticar um pouco, né? Várias vezes falta um suporte teórico mais robusto, a meu ver. Não é? Tipo assim, parte-se de processos indutivos muito fortes e esquece de uma fundamentação teórica que a gente, que é da filosofia, a gente está mais acostumado. Não é? Eu acho assim, por exemplo, atualmente eu tenho estudado a obra do Peter Berger, não é? Sobre o tema da religião, como que ele pensa a noção da tese da secularização, não é? Ou seja, a aposta era que a secularização era a tese de que a religião iria entrar num declínio. Né? Quanto mais secular é a sociedade, a religião mostraria o declínio da religião. O Berger defende a tese da secularização há muito tempo. Aí, nos anos 90 e pouco, ele vai mudar isso. Ele vai propor que não, olha, me enganei. A secularização não conduz à redução da religião, mas conduz ao pluralismo religioso. Né? Essa é a tese do Berger. E eu acho que é uma tese mais acertada, porque o que a gente vê hoje é exatamente isso, né? Uma pluralização da religião, e a religião cada vez mais forte. Não é? Talvez não institucionalmente falando, né? A gente sabe da crise institucional que nós vivemos, né, na contemporaneidade, mas presente na vida ordinária do monte de gente. Então, ou seja, por exemplo, fica muito fácil, talvez, a gente tentar voltar a um pouco a isso que a gente está comentando. Por exemplo, se a gente pensa que... vamos voltar no texto do Hegel aqui, né? Se a gente pensa que
o culto, a última forma de culto é a eticidade, por exemplo, né? Isso que a gente comentou, então essa religião contemporânea, ela está muito mais próxima, talvez, do ponto de vista meramente pragmático, daquilo que Hegel dizia, só que sem o suporte teórico hegeliano. Olha, eu não aceito o pressuposto teórico de uma kenosis, não importo com nada disso. Eu acho que eu devo ser bom com o meu semelhante. A minha religião é praticar a bondade, por exemplo. Você está muito mais próximo do ponto de vista prático de uma forma de culto, não é? Só que sem a reflexão, né? Então, eu acho assim, ter essa formação um pouco mais, vamos dizer, dispersa, ajuda a estabelecer esses links, né? Que você vai estabelecendo à medida que você vai lendo as coisas, né? Eu gosto do caminho que eu venho fazendo, assim, que eu venho construindo. Eu acho que é um caminho, não sei para onde isso vai levar, não, mas vamos seguindo. Obrigado. Muito obrigado. Gustavo, por favor. O professor Fabiano, você falou aí no Peterberg, e quando eu estava no Instituto de Medicina Social na UERJ, eu estava estudando muito com o meu orientador essa questão, né, da queda do cristianismo na Europa, e agora a gente vê uma ascensão do islamismo na Europa, né? Então, aí é assertivo dizer, né, que há realmente um pluralismo, né, de novas religiões. Também tem aqueles novos movimentos religiosos, as combinações e tal. Mas isso me fez recordar, né? Mas a minha questão ela passa muito mais o uso da teologia para se autofundamentar, fazendo uso da religião, não, da filosofia na patrística. Aí, quando eu ouvi o senhor falando de Hegel em relação à religião, me parece que ele faz o movimento contrário, né? Ele vai fazer uso da religião para poder fundamentar a sua própria análise filosófica, né? Isso não seria uma teologia hegeliana? Então, eu posso chamar isso de teologia hegeliana quando ele assume para si um analista da religião na história. Então, esse texto, né, que eu li a partir do item 2, né, o juiz infinito, etc., ele começa falando exatamente dessa diferenciação entre filosofia e teologia. Não é? Tipo assim, e aí eu recorro a alguns teóricos, né, no caso ao próprio Hegel, ao Puntel, né, o Lawrence Puntel, né, que é uma tentativa de diferenciação em Hegel, né, que eu acho que é interessante, né, ou seja, a teologia ela precisa partir da revelação, né? A teologia, como a gente está no âmbito do Ocidente, né, não falando de teologia cristã, né? A teologia cristã, ela necessariamente ela parte da revelação, né? Ou seja, do texto bíblico, do Cristo enquanto Deus revelado, etc. A filosofia ela não precisa desse pressuposto. Ela pode chegar no mesmo lugar. E eu acho que o Hegel, né, ele vai chegar no mesmo lugar. Só que o pressuposto hegeliano, né, em última instância, eu acho que o Hegel, quando ele está fazendo uso da teologia, ele faz o uso da teologia como filósofo. Né? Ou seja, eu estou olhando para a história da teologia, estou me apropriando de alguns pontos da história da teologia, igual eu citei o Tertuliano, né? Ou seja, a formulação que o Hegel está fazendo lembra muito, né, a formulação do Tertuliano, né? Mas o Hegel está propondo uma espécie de integração, a meu ver, entre a teologia cristã
e a filosofia, mas dando uma ênfase na noção de filosofia, principalmente pela noção de absoluto. Não é? Quando eu transformo Deus em absoluto, o meu compromisso com Deus pessoal, por exemplo, já foi embora. Eu não preciso de um Deus pessoal, não preciso de um Deus onipotente, onisciente. Eu não preciso de nada disso. Agora eu estou tratando de Deus, ou seja, estou fazendo teologia, né? Estou falando de Deus, mas sem o compromisso de ser um teólogo falando de Deus. Eu sou um filósofo usando a teologia para falar de Deus como filósofo, né? E é aqui que eu acho que está a grande sacada do Hegel. Vamos dizer assim, eu posso chamar isso de teologia hegeliana? Eu acho que sim. Agora, Hegel é um teólogo, quando ele está fazendo teologia hegeliana, eu acho que não. Eu acho que ele é um filósofo fazendo teologia, né? E como filósofo fazendo teologia, você não parte do pressuposto da revelação. Eu posso até acreditar na revelação, e a gente percebe que Hegel tá falando do Cristo, e está pensando, né, o tema da criação, etc, etc. Mas eu não preciso me comprometer com isso. Por exemplo, eu não tenho medo de estar fazendo uma heresia. Por exemplo, como, né, alguém comentou, não sei se foi o Marco que comentou, se foi o Ricardo que comentou, né? Ou seja, eu não estou preocupado em estar afiliado a algum tipo de doutrina para fazer filosofia. Aí, nesse sentido, eu diria, não, Hegel não está fazendo teologia tout court. Ele está fazendo filosofia, usando a teologia. Eu responderia sim. Não sei se os colegas concordam comigo, mas eu iria por esse caminho. Então, professor, quando o senhor começou a falar, eu pensei logo no Santo Agostinho, mas depois eu vi que a praia era outra. A sensação que você me deu é que você está trazendo Deus para a Terra para analisar essa figura da razão, né? É uma incorporação, né, que eu acho que o Hegel está fazendo, de elementos teológicos para fazer a filosofia. Perfeito. Eu quero lhe agradecer muito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Eu tenho que me retirar. Até logo. Tchau. Se me permite essa parte da teologia, porque assim, a teologia já é feita desde os gregos, desde o início da filosofia, né? Então, o próprio Aristóteles vai dizer, né, a filosofia primeira ou teologia, né, estudando a primeira causa de todas as coisas. E aí o Hegel une os dois, a ideia é unir esses dois conceitos de Deus, assim, como essa causa, com Deus cristão no final, mas não de início. Isso. Né? De mostrar filosoficamente que as duas vão convergir. Né? Essa é a grande dificuldade, transformar a substância em sujeito, mostrar que a substância é sujeito também, né? E tudo mais. Rafael? No texto, quando tu põe que a vida ética, né, seria a forma mais alta de culto, me lembrou uma discussão que eu tive com o Ricardo recentemente sobre um trecho das lições de 21, salvo o meu engano, onde ele põe que a eticidade é a forma mais elevada de culto. E aí eu e ele ficamos ali tentando falar sobre isso. Mas o que eu quero pôr é no texto, né, se a vida ética como está ali, ela é posta como a forma mais alta de culto, enfim, como essa efetividade, né, ela vai se articular com o conceito ali das lições de 27 que o Hegel chama de religião consumada, né? Que vai ser esse momento em que a reconciliação ela vai se tornar plenamente
cognoscível, né? Se é que dá para colocar nesses termos, eu acho. Não sei como é que você lê isso. Seria isso. Não, eu concordo contigo. Eu leio dessa forma como você está lendo mesmo. Eu acho que na religião consumada, né, o que de fato está é exatamente isso que você colocou. Né? Ou seja, a eticidade, por assim dizer, como essa religião, né, que eu chamo ali, né, essa terceira forma, né, a vida ética, por assim dizer, como essa forma mais bem acabada de religião, né, é o que de fato consuma, vamos dizer assim, a obra que o Cristo veio fazer. Não é? Ou seja, é a ideia de vós sois meus servos se fizerdes o que eu vos mando. Né? Ou seja, nisso reconhecereis que sois meus discípulos, né? Se fizerdes o que eu vos mando. Né? Ou seja, a ideia de que, e eu penso que aqui a vida ética é agir como Cristo. Não é? E aí é onde o Hegel, a meu ver, supera Kant, mas com um pezinho em Kant. Né? A gente sabe que Kant, em Kant, né, o Cristo é apenas um exemplo moral. Agora, Hegel mantém a ideia do Cristo enquanto um exemplo moral, mas não apenas isso. Né? Cristo é muito mais que isso, a meu ver, né? na filosofia do Hegel. Então, nesse sentido, eu acho que a religião consumada, ela se consuma aqui a partir dessa noção mesmo, da vida ética, da reconciliação. É uma reconciliação plena aqui, a meu ver. Né? Eu leria muito próximo disso que você comentou, viu, Rafael? Eu acho que não teria nada diferente, não. Perfeito. Muito, muito grato mesmo, viu? Obrigado. Como dizem, como meu nome foi citado, né? Na verdade, o que eu chamei a atenção dele é que o parágrafo não terminava, porque Hegel continuava dizendo, mas isso se considerarmos o espírito absoluto, e aí ele sai dizendo, ou seja, me lembra bem assim, uma discussão que a gente também já teve aqui um pouco, quer dizer que quando você tem lá os 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esse segundo é equivalente ao primeiro, mas tipo assim, não é equivalente, mas como se diz? Eu costumo dizer como uma consequência lógica imediata, né? Mas essa noção de você tem que saber quem é Deus para amar a Deus e viver nessa comunhão, nessa reconciliação, para trazer o tema que você trouxe aqui para nós, ele é fundamental e não se reduz nessa relação recíproca entre os seres humanos, porque uma coisa que acaba acontecendo hoje em dia é que, até mesmo num certo sentido, né, com a teologia da libertação, esse Deus é reduzido numa relação com o outro, né, e não como algo transcendente e imanente ao mesmo tempo que está regendo esse processo, que está aqui, e etc. Né? Isso é uma coisa verdadeira, né? Eu costumo dizer, todas as interpretações filosóficas têm seu grau de veracidade, né? Mas tem esse outro elemento que o Hegel traz, porque até mesmo quando ele discute com os teólogos, por exemplo, lá no prefácio da 2ª edição da enciclopédia, ele está dizendo, olha, a teologia está estudando pouco Deus, né? Assim, a gente não fala mais sobre Deus, né? Que coisa é essa, né? É como um bom filósofo cobrando dos teólogos, né? Que não é só ficar lendo, a gente tem que trazer essa noção. Então, um pouco é isso, assim, que ele trouxe, né? Um pouco porque, em geral, ele sabe dessa discussão da esquerda, né? E coisa e tal, então eu só queria apontar um pouco melhor o que foi falado. Bom, alguém mais gostaria de colocar alguma questão, comentário? Bom, eu acho que chegamos ao fim não por falta de compreensão, mas ao contrário, assim, eu gostei muito, muito do seu seminário, eu acho que assim, foi, ao mesmo tempo, conciso e muito, muito claro, né? Acho que foi até pela escolha sua, né? Você resolveu tirar certas partes, falando, deixa eu tratar disso, que é o mais fundamental, né?
E é muito bom trazer e se confirmar, assim, a gente tem trajetórias independentes, né? Então é muito bom a gente ver como certas leituras vão confluindo, né? Apesar dessa independência, assim, né? O que traz uma certa ideia de um certo logos comum que no final das contas vai se explicitando. Então é muito interessante, muito bonito, assim. Eu acho, então, que a gente chega ao fim. É até bom que ele seja menor, as pessoas se animam mais, porque o povo, quando chega nos vídeos, fala: nossa, 2h30, 3 horas, não vou ver esse vídeo, não. Então, acho que está excelente, de bom tamanho. Então, nesse sentido, eu caminho para o fim, né, do nosso seminário, agradecendo mais uma vez o professor Wellick, né, por estar aqui, trazer esse tema interessante, suas reflexões, né. Acredito que vai ter ainda muitas interações, né, com o nosso grupo e com os temas que são semelhantes, né. Então, agradeço, professor, né, e tchau a todos, obrigado por estarem aqui e por assistirem até aqui.